Hoje nós iremos estudar o capítulo 8, que traz o tema Chuvas e Ventos. Fica localizado na página 74. Aqui na página 74 nós temos um poema. A poetista Henriqueta Lisboa escreveu alguns poemas em forma de diálogo, em que brinca com as palavras. Leia um deles. Menino, vem pra dentro, olha a chuva lá na serra, olha como vem o vento. Ah, como a chuva é bonita e como o vento é valente. Não sejas doido, menino, esse vento te carrega, essa chuva te derrete. Eu não sou feito de açúcar para derreter na chuva. Eu tenho força nas pernas para lutar contra o vento. E enquanto o vento soprava e enquanto a chuva caía, que nem um pinto molhado, teimoso como ele só. Gosto de chuva com vento, gosto de vento com chuva. Esse é um poema de Henriqueta Lisboa, né? Tempestade, em O Menino Poeta, São Paulo. Aqui nós temos duas perguntinhas. Quais são os fenômenos atmosféricos mencionados no poema? Se nós analisarmos bem, né? Foram citados os fenômenos vento e chuva. Algumas vezes, a mudança no tempo atmosférica alterou seus planos? Em caso afirmativo, conte como foi. Isso aí é um assunto pessoal, né, de cada um. Então, né, dando continuidade ao nosso capítulo, aqui na página 75, nós temos o tópico que fala sobre as chuvas. A chuva é um importante fenômeno do tempo atmosférico. Ela contribui para modificar as paisagens e interfere no dia a dia das pessoas. Observe as fotos a seguir. Aqui a primeira imagem nós temos o quê? Uma praia, né? Que está com o tempo bastante fechado, sem ninguém. Somente as barraquinhas. Do outro lado, nós temos o quê? Uma praia, né? Bastante movimentada. Aí a legenda diz: as fotos retratam o tempo em Florianópolis, Santa Catarina, em dois momentos. A foto à esquerda, de 2014, foi tirada um pouco antes da chuva. Note que o céu estava nublado, com muitas nuvens. À direita, de 2015, retrata o dia claro e sem chuva. Logo abaixo, nós temos mais duas fotos, né? Uma foto em que o tempo está chuvoso e a outra que está o sol, não é mesmo? À esquerda, as fortes chuvas alagam uma rua do município de São Paulo e forçam pedestres a pular áreas alagadas perto das calçadas e a usar guarda-chuvas. À direita, também em São Paulo, pedestres caminham normalmente em um dia sem chuva. Essas fotos foram tiradas em 2016. Logo abaixo nós temos a primeira questão. Compare as condições do tempo atmosférico nas imagens. Depois, preencha o quadro relacionando o tempo com as atividades das pessoas. Logo abaixo, né, nós temos um quadro que é dividido em três partes. Lugar, tempo chuvoso ou nublado, tempo sem chuva. Na parte do lugar, nós temos duas cidades, Florianópolis e São Paulo. Então, vocês irão colocar as imagens onde o tempo está chuvoso ou nublado no primeiro quadrado, tanto na cidade de Florianópolis como em São Paulo. E do outro lado, vocês irão colocar as imagens do tempo sem chuva, tá certo? Tanto em Florianópolis quanto em São Paulo. Agora, na página seguinte, dando continuidade, né, aqui na página 76, nós temos o tópico A influência das chuvas na vegetação. Tanto os seres humanos como as plantas e os animais dependem da água para viver e se desenvolver. Por isso, em áreas onde chove muito, são comuns paisagens com bastante vegetação e muitas espécies de animais. Nos locais onde chove pouco durante o ano, a vegetação é mais espaçada e menos verde nos períodos mais secos. Assim que a chuva volta a cair, porém a paisagem começa a ficar verde de novo. Aqui, né, é possível observar a grande importância das chuvas, né, tanto para o desenvolvimento humano quanto das plantas e dos animais. Aqui abaixo nós temos duas imagens, né? À esquerda, no período chuvoso, as margens de um riacho estão ocupadas por vegetação com folhagem verde. À direita,
Após um longo período sem chuvas, as águas desse mesmo riacho secaram e a vegetação ficou ressecada. Essas imagens são da cidade de Casa Nova, na Bahia, em 2015. É interessante, né, observar a presença da vegetação, né? Ela favorece o aumento da umidade do ar, o que aumenta a incidência de chuvas, né? Regulariza o fluxo das águas dos rios e favorece, por consequência, a infiltração da água no solo, abastecendo os lençóis freáticos, assim favorecendo, né, com que as nuvens carreguem, a água evapora e enche as nuvens, fazendo com que a água caia, não é mesmo? Nessas fotos também é possível observar que alguns rios secam durante o período de estiagem. O que seria esse período de estiagem? Épocas em que chove menos. Esses rios são chamados de intermitentes ou temporários. Já aqueles rios que não secam, né, que apresentam fluxo de água durante o ano inteiro, são chamados de rios perenes, tá certo? Aqui abaixo nós temos a segunda questão. As fotos abaixo retratam duas paisagens com o mesmo tipo de vegetação, mas em diferentes épocas do ano. Compare os dois momentos. Então, aqui na primeira imagem, nós temos à esquerda vista da vegetação do Pantanal durante a estação de chuvas, a partir de uma torre de observação em Poconé, em Mato Grosso. A foto é de 2013. À direita, a mesma vegetação durante a estação seca, é uma foto de 2014. Que fenômeno do tempo atmosférico ocasionou a diferença, né, na vegetação dessas paisagens? O que será que ocasionou essa diferença? De um lado está bem verde, né, e do outro lado está o quê? Seco. As imagens seca, algumas plantinhas ainda verdes, mas a maioria está seca. Qual é o fenômeno que ocasionou isso? Dando continuidade, né, na página 77, nós iremos falar sobre a circulação das águas. Grande parte da água líquida que existe na Terra corre pelos rios e se acumula em oceanos, lagos e represas. Mas como a água chega até as áreas onde se acumula? As chuvas têm grande importância na distribuição da água pela superfície da Terra. A água da chuva infiltra no solo e abastece as nascentes de muitos rios. E o curso dos rios leva a água para longe das nascentes, desaguando em lagos ou em oceanos. Parte da água está sempre retornando para a atmosfera através da evaporação. O que seria a evaporação? O processo em que a água líquida se transforma em vapor. De modo inverso, a condensação é a transformação do vapor em gotículas de água líquida, que depois volta para a superfície da Terra como chuva. Ou seja, a evaporação, né, é a água líquida que se transforma em vapor. Então, esse vapor, né, é transformado em gotículas de águas que depois volta para a superfície da Terra como chuva. Ou seja, ela evapora, sobe até a nuvem e depois ela desce de volta em gotículas de água. O aquecimento da atmosfera é a principal causa da evaporação, enquanto o resfriamento provoca a condensação. Esses dois processos que acontecem com regularidade na natureza fazem parte de uma parte chamada ciclo da água. Então, aqui nós temos mais uma questão. Observe as representações. Em seguida, faça o que se pede. Na foto A, nós temos o quê? Aqui na foto A, nós temos qual o processo, né? Evaporação ou condensação? Vamos observar. O quê? A evaporação é o quê? O processo da água líquida que se transforma em vapor. Então, aqui na figura A, nós temos o processo de evaporação. E na foto B, nós temos o processo de condensação, ou seja, a água do vapor é transformada em gotículas de água.
né? Então, vocês irão observar e marcar a letra A em um dos quadrinhos, no primeiro ou no segundo quadrinho, tá certo? Observem e respondam. Agora nós iremos falar, né, sobre o tópico a chuva como fonte de água. A chuva pode fornecer água natural, limpa para usos diversos, mas não é potável, ou seja, ela não pode ser bebida se não for tratada. O armazenamento de água da chuva é feito com o uso de cisternas e de calhas instaladas nos telhados. As vantagens são muitas. Os reservatórios se adequam a todo tipo de construção, funcionam como uma reserva para momentos de crise no abastecimento público e ainda ajudam a reduzir o consumo da água tratada. Essa água pode ser usada na descarga de vasos sanitários, na limpeza de pisos e veículos e na rega de plantas ou hortas. Então, muita gente, né, tem o costume de consumir água da chuva. Porém, essa água ela não é uma água potável. Ela não é liberada, né, para o consumo humano, a não ser que ela receba um tratamento, né, e depois desse tratamento, aí sim ela pode ser utilizada para consumo. Antes disso, lembrar que a água da chuva não pode ser consumida, tá certo? Aqui nós temos a segunda questão. Com base nas informações acima e nessa ilustração, responda as questões a seguir. Aqui nós temos, né, a imagem, né? Consumo doméstico de água a cada 100 litros. 35 litros para higiene pessoal, 30 litros para descarga em vasos sanitários, 20 litros para lavagem de roupas, 10 litros para cozinha e água de bebê, 5 litros para a limpeza. Então, na A diz: o uso de água da chuva poderia contribuir para a redução do uso de quantos litros de água tratada e em quais atividades? Vocês irão observar e responder. Na letra B, para que outra atividade cotidiana a água da chuva armazenada pode ser utilizada? Qual será essa outra atividade? Temos também a terceira questão. Leia o texto abaixo e em dupla responda a questão proposta. Então, essa atividade não precisa ser em dupla, tá certo? Você em casa dá para você resolver sozinho. Caso você precise de alguém para conversar, você pode estar chamando o papai ou a mamãe. A demanda pela água só cresce e a poluição das águas é um problema mundial. As águas dos rios recebem lixo, esgoto doméstico e poluição lançada pelas indústrias, pela atividade agrícola e pela mineração. Está perguntando o quê? Em situações em que a água está poluída e o abastecimento público é ineficiente, como a água da chuva pode contribuir para a solução do problema? Então, vocês irão pensar, né, como que a água da chuva pode contribuir no abastecimento das atividades, tá certo? E na página 79, vamos dar continuidade. No sertão nordestino, as chuvas ocorrem em determinadas épocas do ano e há longos períodos de seca. A maior parte da chuva que cai evapora. Nesse ambiente, além da perfuração de poços e da construção de açudes e canais artificiais que captam a água dos rios mais distantes, o armazenamento da água da chuva em cisternas é muito importante para garantir água o ano todo às comunidades sertanejas e suas atividades. Leia o texto a seguir. Pequenos produtores da comunidade do povoado de Picos, no município de Piranhas, no sertão, passam a contar com equipamentos para o armazenamento de águas conhecido como cisternas. Para o agricultor Júnior Oliveira, que mora há mais de 30 anos na comunidade de Picos, a cisterna trará benefícios para os pequenos produtores e será de grande utilidade para todos. A cisterna chegou em uma boa hora e vai ter uma grande utilidade para o armazenamento de água da chuva, para a produção e para as atividades domésticas, comemora Júnior Oliveira. Então, o que seria cisternas? Cisternas, né, é um tipo de uma caixa d'água que é cavada no chão
e tem vários metros de profundidade, tá certo? É feita de alvenaria, ou seja, cimento e tijolo. E ela capta a água das chuvas, ou seja, a água que cai no telhado, eles fazem um canalzinho de ligação que cai diretamente dentro dessas cisternas, tá certo? Elas armazenam a água das chuvas. E essas águas são utilizadas na produção de produtos, né? E também nas atividades domésticas, né? Aqui nós temos a quarta questão. Segundo o texto, qual será a utilidade da água armazenada nas cisternas para os pequenos produtores do sertão nordestino? Eu acabei de falar, né? E na explicação, qual seria a serventia, né? Armazenar água servirá para a produção agrícola, né? E as atividades domésticas. E na quinta questão temos: observe atentamente a charge e responda. Que mudanças de atitude em relação à água a charge retrata? Que fatores podem ter contribuído para essa mudança? Vocês irão analisar a charge, tá certo? E responder qual é a mudança.